Eu sou a professora Luísa, professora de História, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Vamos estudar formação dos Estados Nacionais modernos, tá? Tem uma lista, tarefa domiciliar número 8, ou número 1. Acho que número 8 era de outra turma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Número 1. Número 1, né? Número 1. Então, a gente vai fazer exercícios dessa lista no final, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Cabo Sul tá aí? Como é que os nacionais modernos? A gente ainda está naquele período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? O final da Idade Média, o final do feudalismo, ele vai se dar a partir ali do século XI e a gente vai ter o início da Idade Moderna, de fato, no século XV. Então, a gente tem uma crise geral do feudalismo, várias coisas vão estar acontecendo durante esse período de transição que vão contribuir para a constituição na Idade Moderna, né, daquilo que a gente chama de Antigo Regime, tá? Mas daqui a pouco a gente vai entender de onde que vem esse termo Antigo Regime, o que foi de fato o Antigo Regime. Uma das coisas que estão acontecendo ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna é a formação dos Estados nacionais, é a formação das nações europeias, né? E se a gente for lembrar, vou até mudar de slide aqui. Acho que fica melhor assim para vocês, né? Se a gente for lembrar, gente, lá na Idade Média, politicamente falando, o rei, ele existia, mas ele era um rei fraco. Ele era um rei que não conseguia impor a sua vontade diante todo o seu território, né? Por quê? Porque havia uma descentralização política. O rei ele concorria, no que diz respeito ao seu poder, com os poderes localizados dos senhores feudais. Então, os reinos eles eram fragmentados territorialmente e também politicamente. Territorialmente, porque eles eram fragmentados em feudos, e politicamente, porque eles eram descentralizados, porque em cada feudo mandava de verdade o senhor feudal, que era sempre um descendente da nobreza, ok? Então, lá no feudalismo, devido a essa descentralização política, havia uma multiplicidade de lei, de moeda, de imposto, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no meu feudo, a moeda era o real, mas no feudo da Érica, a moeda era o euro. E aí no feudo, deixa eu pegar alguém aqui, do Rafael, a moeda era a libra. Entendeu? Havia uma multiplicidade de moedas. Isso no mesmo reino. Será que isso facilitava a vida econômica do reino? Creio que não. Né? Da mesma forma, não havia um código jurídico único. Enquanto uma lei era praticada no feudo 1, no feudo 2 havia uma outra legislação. E os impostos também, né? O rei, ele cobrava alguns impostos? Cobrava, mas dentro do feudo havia impostos também que eram cobrados pelos senhores feudais. Havia também pedágio, isso vai dificultar a vida da burguesia daqui a pouco, né? A burguesia, quando ela surge a partir ali do século XI, ela é uma classe comerciante. E por que ela tem esse nome, burguesia? Porque são aqueles moradores dos burgos, das cidades fortificadas onde se praticava o comércio. E por que eram cidades fortificadas, gente? Porque ali rolava uma transação comercial, rolava dinheiro, e por esse motivo havia necessidade de se fortificá-la, né? Enfim, mas a burguesia, quando surge nesse final da Idade Média, né, é uma classe comerciante, é uma classe que está querendo lucrar. E a burguesia, ela vai se ver incomodada com esses variados impostos, com o fato de que de um feudo para outro tem que pagar pedágio para entrar num feudo, para entrar no outro feudo também. Ela vai se incomodar com o fato de que os pesos e as medidas dentro de um mesmo reino, eles não eram unificados, ou seja, o peso e a medida no feudo 1 era diferente do peso e da medida do feudo 2, né? Se você for pedir 1 quilo de farinha aqui em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo ou lá no Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo quilo de farinha. Isso não era a mesma coisa lá na Idade Média, dentro dessa descentralização, tá
certo? Então, isso tudo vai dificultar a vida da burguesia. Fora a insegurança, né, gente? A burguesia, ela é uma classe comerciante que viaja muito, viaja do Oriente até o Ocidente para trazer mercadorias, viaja entre os feudos para levar essas mercadorias para a população. Então, ela viaja muito, utiliza muitas estradas. E essas estradas, elas são estradas inseguras. Então, a burguesia, ela, dentro desse feudalismo, dessa descentralização política, ela não vê lucratividade para ela, ok? Então, a gente tem ali uma transição do feudalismo, o feudalismo, lembrando, né, era um sistema econômico, político e social. A política descentralizada, uma sociedade estamental, ali o primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro, os camponeses, os servos, né? A burguesia, ela está ali dentro do terceiro estado. E, economicamente falando, no feudalismo a gente tinha uma economia de subsistência. Você planta aquilo que você precisa para o seu consumo. Não há a produção de excedentes para vender, a não ser no final do feudalismo, tá? Quando você já está visando lucrar com esse excedente que você está produzindo. Mas então a gente está falando de uma transição do feudalismo para o antigo regime, para a Idade Moderna. E o que vai contribuir para essa transição, gente? A crise geral do feudalismo, né? O renascimento das cidades. Lembra que a gente estudou isso? Renascimento urbano, o renascimento comercial, a ascensão da burguesia, as revoltas. As revoltas camponesas. Ali o século XIV vai ser um século extremamente complicado, um século de guerra, um século de peste negra, de fome, né? E com tudo isso, as revoltas camponesas vão começar a surgir também. Essas revoltas vão acabar enfraquecendo o poder da nobreza feudal. Então, tudo isso vai contribuir para a ascensão do rei quanto poder centralizado. O rei ele já existia, agora ele vai conseguir centralizar o seu poder. Gabriel, você me fez um... Gente, cortando aqui rapidinho, tá? Senão eu vou esquecer. Gabriel, na semana passada você me perguntou alguma guerra entre católicos e protestantes, né? Você lembra disso? Lembro sim. Então, eu trouxe para vocês, gente. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra que tem É uma disputa territorial, na realidade, é uma disputa territorial, tá? Mas ela também tem uma questão religiosa ali, tanto que o estopim dessa guerra vai ser a defenestração de Praga. E a defenestração de Praga aconteceu na Boemia, na região da Boemia, que era um reino... Ai, deixa eu desligar o WhatsApp aqui, gente, do computador. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está me incomodando. Cadê o slide? Então, a defenestração de Praga, né, aconteceu na região da Boemia, que era um reino do Sacro Império Romano Germânico. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu espero que sim, que o Sacro Império Romano Germânico foi aquele local onde ascendeu as ideias e a doutrina luterana, né, que era fragmentado em reinos, em principados. E aí a região da Boemia era uma região constituída por protestantes, por maioria protestante. Só que vocês se lembram, gente, da Paz de Augsburgo, de 1555? Alguém lembra da Paz de Augsburgo, gente? Que eu falei na semana passada com vocês? Sim. O que foi a Paz de Augsburgo? Ela determinava que foi o seguinte, né? Lembra do Carlos V, o imperador lá do Sacro Império Romano Germânico. Ele era católico. Ele e a Igreja Católica tinham uma aliança. O Lutero, quando surge com a nova doutrina, com a doutrina de que quem salva, o que salva, né, é a fé e não a obra, ele vai se aliar aos príncipes lá do Sacro Império Romano Germânico. Então, enquanto que os protestantes vão estar aliados, enquanto Lutero vai estar aliado
aos príncipes, a Igreja Católica vai estar aliada ao Carlos V. E aí vai ter uma questão, enfim, né, religiosa, nananã, o Carlos V querendo impor o catolicismo, a Igreja Católica querendo matar o Lutero, e o Lutero sendo protegido pelos príncipes. No final das contas, em 1555, eles vão assinar a Paz de Augsburgo, que vai dizer que tudo bem, cada rei de cada reino, cada príncipe de cada principado vai poder, então, seguir a fé que bem entender. Quer ser protestante, que seja protestante, quer ser católico, que seja católico. E aí, gente, o que vai acontecer? Se eu, Luísa, eu sou a rainha aqui de Nova Iguaçu, eu sou católica, e eu quero continuar sendo católica, todos os meus súditos de Nova Iguaçu, eles terão que ser católicos. E aqueles que não querem, que são protestantes, eles vão ter que meter o pé de Nova Iguaçu. Tá? Foi isso a Paz de Augsburgo. Exatamente, Ian. Ele deixa os príncipes decidirem, quer ser católico ou quer ser protestante. Só que aí o que acontece? Na Boemia, mais de 90% da população ela era protestante, ela era luterana. Só que o rei da Boemia, o Fernando II, da dinastia de Habsburgo, que dominava praticamente toda a Europa naquele momento, né, dominava, gente, a região do Sacro Império, regiões da Itália, regiões dos Países Baixos, a Espanha também, ela era da dinastia Habsburgo. Então, o Habsburgo, eles dominavam quase que a Europa inteira, né? E aí ele era católico, Fernando II era católico, só que a galera lá da Boemia era majoritariamente protestante. E o que vai acontecer? O que vai ser essa defenestração de Praga que vai gerar o estopim da Guerra dos 30 Anos? Vai ser quando os protestantes eles vão invadir o palácio lá do rei e eles simplesmente vão jogar 3 funcionários do rei pela janela. Né, 3 funcionários católicos do rei pela janela, lá em Praga, lá na Boemia. E esse vai ser o estopim da guerra. Então, tem uma questão protestante e católica aí. Não é só isso, tanto que a França depois vai se intrometer na guerra. Tem uma questão territorial, mas a gente pode chamar, sim, a Guerra dos 30 Anos de uma guerra religiosa. Fora isso, Gabriel, a gente vai ter também as guerras religiosas lá na França, e elas vão durar de 1562 até 1598, são cerca de 8 guerras de religião, não tem nome específico para essas guerras, tá bom? E o grande evento dessas guerras religiosas lá na França vai ser em 1572, o massacre da noite de São Bartolomeu, em que os huguenotes, que eram os calvinistas, como os calvinistas eram chamados na França, eles serão massacrados lá na Praça de São Bartolomeu, na França. E isso foi uma ordem do rei da França, tá bom? Só para matar aí a sua curiosidade. Show, obrigado, professora. Professora, a senhora só poderia repetir as datas antes do massacre de São Bartolomeu? Tá, as guerras de religião, né? Lá na França, de 1562 a 1598. Obrigado, professora. Ian, como fica a Igreja Católica Ortodoxa nesse período? Então, a Igreja, a região da Igreja Ortodoxa nesse período estava sendo dominada pelos turcos otomanos. Né? A região ali da Turquia, aquela região ali estava sob domínio dos turcos otomanos. Mas como fica a Igreja Católica Ortodoxa também, eu vou trazer para você essa resposta na próxima aula, tá bom, Ian? Vou anotar também daqui a pouco. Voltando, gente, então aqui para o nosso tema da aula de hoje, que é a formação dos Estados Nacionais modernos, né? Então, o que vai ajudar na transição do feudalismo para o antigo regime, para a constituição, né, da política e da economia lá na Idade Moderna, vai ser a crise geral do feudalismo, tá bom? E essa crise, gente, ela vai acontecer principalmente ali no século XIV. O século XIV é aquele momento em que os católicos da Europa Ocidental, eles realmente estão achando que é o apocalipse, né? É guerra, é peste, é fome, tudo está acontecendo no século XIV. E com isso, o poder do rei ele vai começar a se tornar necessário. A nobreza ela está enfraquecida, a Igreja Católica também está enfraquecida. Na Igreja Católica, ela não está dando conta de tantas mortes. O próprio povo, ele está perdendo fé na Igreja Católica.
né? Então, com isso, o rei ele vai ascender, politicamente falando, no que diz respeito à centralização. E a gente tem a unificação das leis, a unificação das moedas, a unificação dos impostos, as fronteiras delimitadas, um único idioma e a formação de um exército nacional. O grande aliado do rei nessa formação do Estado Nacional moderno, é claro, o rei ele vai submeter o clero, o rei ele vai submeter a nobreza feudal, ele está garantindo privilégios a essa nobreza feudal, ele está garantindo privilégios ao clero, mas quem é que vai sustentar essa brincadeirinha? Quem é que vai sustentar essas promessas que o rei está fazendo para a nobreza feudal? Porque a nobreza feudal ela está perdendo poder, não está? Então, para isso, o rei ele está fazendo promessas para essa nobreza feudal. Quem é que vai garantir, gente, a continuidade desses privilégios? O terceiro estado, exatamente, a burguesia. Então, a burguesia ela vai ser uma grande aliada do rei nessa tomada de poder. É a burguesia que vai sustentar o antigo regime na Europa, tá certo? Opa! Aqui está para vocês as características do Estado moderno. Tirem um print disso aqui, tá? O Estado moderno ele é soberano, ele tem uma definição territorial clara, tanto que na França, a definição territorial da França, ela só vem mesmo depois da Guerra dos 100 Anos, que é o que vai consolidar o Estado moderno francês. Né? Antes, não se sabia muito bem onde que começava a França, onde que terminava a França. Qual o limite entre França e Inglaterra? Fica complicado. Então, vai ter uma definição territorial, vai ter a formação de uma burocracia, vão ter impostos nacionais, uma justiça nacional, um idioma em comum. Né? Na França, inclusive, na França tinha regiões que falavam francês, mas tinham regiões que falavam outros idiomas. Então, outros idiomas serão proibidos, por exemplo. Vai ter uma unificação monetária, principalmente, gente, uma moeda bem bonitinha, com a cara do rei estampada, né? Para valorizar ainda mais o poder centralizado desse monarca. E vai ter uma centralização política, uma centralização do Estado, que na era moderna vai se pautar pelo absolutismo monárquico, ok? Pela concentração de poderes nas mãos dos reis, do monarca. A gente já vai falar melhor sobre isso. Antigo regime, gente. Antigo regime é uma nomenclatura lá do iluminismo do século XVIII, né? No século XVIII, em 1789, lá na França, vai começar a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa ela vai ser uma revolução burguesa contra o absolutismo monárquico, contra o antigo regime. Então, essa nomenclatura, antigo regime, ela vai ser criada pelos revolucionários franceses para definir aquilo que eles diziam estar derrubando. E aí, aquilo que eles diziam estar derrubando era o Estado, né, europeu, como é que eu vou dizer? Não era o Estado europeu, porque não existe um único Estado europeu, mas era a política e a economia dos Estados europeus durante a Era Moderna. Então, o antigo regime é isso, ok? É a forma política e a forma econômica, é a forma como esses estados europeus se apresentavam politicamente, economicamente e socialmente falando. Beleza? É claro que todos os estados europeus vão se apresentar da mesma forma? Claro que não. A gente está falando basicamente aqui, gente, da região da França, tá bom? É onde a gente pauta os nossos estudos, né? Mas esse antigo regime, que esses revolucionários estavam denominando dessa forma, ele era formado pelo absolutismo monárquico, pelo mercantilismo no campo da economia e uma sociedade de privilégios, beleza? O absolutismo monárquico é a concentração de poderes nas mãos do rei. Esse poder, ele é ilimitado. O rei ele pode fazer aquilo que ele bem entende, ele pode mandar e desmandar ao seu bel prazer. Não é bem assim, tá bom? A gente deturpa um pouco esse conceito de absolutismo monárquico. O poder do rei, ele é, de certa forma, limitado. Ele é limitado por uma fronteira, né? A sua soberania, ela está dentro do seu território, é delimitado pelas suas fronteiras, então tem uma limitação. E uma outra limitação são os códigos jurídicos do reino, né? Existem leis gerais
que devem ser seguidas. E se essas leis gerais do reino não são seguidas pelo soberano, fica complicado para ele dar continuidade ao seu governo. Ele pode perder consenso, né? Então, para o monarca, gente, mesmo um monarca absolutista, mesmo um déspota, né, mesmo alguém que, enfim, que é autoritário, tem que ter um mínimo de consenso para continuar no poder. Então, para ter esse mínimo de consenso, é necessário aí limitar o poder do rei através de códigos gerais. Lá na França, a gente vai ter o Luís XIV, que vai ser o exemplo máximo de absolutista monárquico. Ele próprio vai se chamar de o Rei Sol, vai dizer o Estado sou eu. Eu tenho até um texto aqui dele para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, na Inglaterra, a gente vai perceber que o poder do monarca ele vai ser um pouco mais limitado. A gente vai falar disso já já. No campo da economia, gente, a gente vai ter a passagem do feudalismo, daquela economia de subsistência, onde não havia produção de excedentes, para o mercantilismo. E esse termo mercantilismo, ele também vai ser cunhado lá no século XVIII por esses iluministas, tá bom? Mercantilismo, então, é o sistema, são as práticas econômicas utilizadas, desenvolvidas por esses regimes absolutistas lá durante a Era Moderna. E aí, quais são as características desse mercantilismo? A gente vai ter uma intervenção do Estado na economia, o Estado ele vai ser interventor, inclusive, pessoal, quando os iluministas do século XVIII, quando eles criam esse termo mercantilismo para essas práticas econômicas dos Estados nacionais modernos na Era Moderna, eles também estão querendo trazer algo novo, né? E esse algo novo vai ser o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, a principal característica é a não intervenção do Estado na economia. Olha aí como é que está claro esse antagonismo, né? Enquanto o mercantilismo tem a intervenção do Estado na economia, porque o rei ele é absoluto, ele concentra poderes nas suas mãos, o liberalismo econômico se antagoniza ao mercantilismo, quer acabar com o mercantilismo, quer solapar o mercantilismo para trazer algo de novo, que é a não intervenção do Estado na economia. Beleza? Outra característica do Estado moderno, na era moderna, vai ser o protecionismo econômico, vai ser o protecionismo alfandegário, vai ser o protecionismo das manufaturas, né? Não vou chamar de indústria porque não tinha indústria naquele momento, mas das manufaturas e dos interesses da soberania nacional. Então, vamos ter algumas atitudes protecionistas por parte desses monarcas, como taxar produtos que vinham de fora, que é utilizado até hoje, o nome disso é protecionismo alfandegário, né? Para encarecer esses produtos importados e para tornar o produto nacional mais interessante, para tornar o produto nacional mais competitivo com relação ao produto importado. Outras medidas também vai ser, enfim, não disponibilizar matéria-prima para o desenvolvimento das manufaturas de países estrangeiros. Várias medidas protecionistas vão ser adotadas por esses estados do antigo regime, tá? Outra característica vai ser o colonialismo e a conformação de um pacto colonial. O pacto colonial, o colonialismo por si só já é exploração de territórios para além do território europeu, né? Mas também vai ser instituído aí o pacto colonial, que é aquela restrição de comércio da colônia com a metrópole. A colônia só podia comercializar com a metrópole. Vamos para o caso do Brasil. O Brasil só podia comercializar com Portugal, certo? E aí, quem é que lucrava com isso, gente? Portugal, obviamente. E qual classe social lucrava também? A burguesia mercantil portuguesa. Por quê? Porque eles vão ter monopólio. O burguês, gente, o burguês ele não é um bicho burro. Né? Ele não é, porque de repente vocês estão pensando até isso. Pô, o burguês se ferrou, né? Porque o burguês ele auxilia o rei ali a tomar o poder, a concentrar poderes nas suas mãos. E o que ele ganha com isso? Ele sustenta o Estado moderno, mas ele não tem poder, ele não pode participar da política. Só ele praticamente, né, paga impostos. A nobreza e o clero não pagam impostos. Vou falar disso melhor daqui a pouco também. Enfim, qual que é a vantagem do burguês? Gente, o burguês, ele teve isso aqui, ó. Voltando um pouquinho.
Tudo isso aqui vai ser topíssimo para a burguesia. Leis únicas, leis unificadas, uma moeda unificada, imposto unificado, uma fronteira delimitada, tudo isso vai... proteção também nas estradas, né, dada pelo rei, fora a concessão de monopólios. O burguês, só ele vai poder, sei lá, comercializar no estado do Maranhão. Somente uma empresa, uma companhia de comércio, um grupo de burgueses de determinada região é que vai poder comercializar em determinada capitania do Brasil, ou seja, eles estão lucrando pra caramba, né? Eles não estão sendo burros, pelo contrário, eles estão se dando muito bem com essa organização política, tá bom? Depois eles vão querer participar da política e isso vai gerar um conflito mais lá na frente. Mas aqui, nesse momento, durante a Era Moderna, eles estão acumulando bastante dinheiro. Então, o colonialismo vai ser outra característica. Passa meu celular, por favor. Colonialismo vai ser outra característica desse mercantilismo. E uma outra característica vai ser o metalismo, gente. Metalismo que também pode ser chamado de bulionismo. Vou anotar aqui para vocês no chat, tá? Para eu não ter que voltar lá. Bulionismo. O bulionismo vai ser praticado principalmente pela Espanha. E a balança comercial favorável, também vou explicar, vai ser praticada sobretudo pela Inglaterra. E qual que é a lógica do bulionismo e da balança comercial favorável? Vamos entender a questão colonial. O primeiro país a se lançar ao mar vai ser Portugal, isso não é segredo para ninguém. Ele vai expandir maritimamente, enfim, e vai ter muitas colônias para além da Europa. Outro país, o segundo país a se lançar ao mar, que vai inclusive descobrir, entre aspas, a América, vai ser a Espanha. A Espanha ela vai colonizar boa parte da América Latina, com exceção de alguns países ali no norte da América do Sul, né, e do Brasil. Então, a Espanha ela vai ter um império colonial. A Espanha ela vai explorar muito ouro e prata desse império colonial. Então, a Espanha ela vai ter, na ideia dela, né, a prática dela econômica vai ser de acumular metais preciosos dentro das suas fronteiras. E vai criar a noção de que esse Estado ele é mais rico se ele concentra uma quantidade gigantesca de metais preciosos dentro da sua fronteira. Essa é a noção de desenvolvimento econômico para a Espanha. É isso que é bulionismo, tá bom? Você concentrar um grande número de metais preciosos dentro da sua fronteira. E isso quer dizer desenvolvimento econômico. Só que aí a gente vai para o caso da Inglaterra. A Inglaterra, ela não formou um império colonial vasto. Né? Pelo contrário, a Inglaterra ela vai ter poucas colônias na Era Moderna. A Inglaterra, então, ela vai ter que partir para uma outra lógica econômica, porque essa ideia de explorar ouro e prata das suas colônias não vai ser boa para a Inglaterra, uma vez que ela tem poucas colônias. Então, qual vai ser a ideia da Inglaterra? A Inglaterra ela vai lançar a tese de uma balança comercial favorável. A balança comercial favorável é quando você exporta mais do que importa. Quando você exporta, você está vendendo. E se você vende mais do que compra, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro do que gastando dinheiro. Deu para entender isso, gente? Então, a Inglaterra ela vai tentar manter uma balança comercial favorável e ela vai investir em manufaturas para isso. Enquanto que Portugal e Espanha vão estar acumulando as riquezas dos seus territórios coloniais, das suas colônias, a Inglaterra vai estar investindo em manufatura. Portugal e Espanha vão precisar de itens manufaturados, não vão investir em manufaturas, vão precisar de itens manufaturados e vão comprar de quem? Da Inglaterra. Então, a Inglaterra, que tinha tudo para ser, né, um país pobre, se a gente for pensar no colonialismo, ela vai se tornar o país mais rico da Europa no século XVIII. Ela vai, inclusive, fazer a Revolução Industrial com o dinheiro da Espanha e de Portugal também. Beleza, gente? Então, essa noção aqui de metalismo, de bulionismo, vai ser uma noção espanhola e a balança comercial favorável vai ser praticada
pela Inglaterra. Outra característica desse antigo regime vai ser a sociedade de privilégios, pessoal. Esse antigo regime, assim como a sociedade medieval, vai continuar separando a sociedade em estamentos. A sociedade vai continuar sendo estamental, dividida em estados determinados pelo nascimento. Se você nasceu servo, você vai ser servo. Se você nasceu nobre, você vai ser nobre. E acabou, né? Então, vai continuar essa divisão em estamentos. E o primeiro e o segundo estado, eles serão estados privilegiados, serão classes privilegiadas. O terceiro estado vai ser formado pelo povo e vai ser formado também pela burguesia. E o terceiro estado é aquele que vai pagar os impostos. O clero não pagava imposto e a nobreza não pagava imposto. Na França, 96% da população francesa constituía o terceiro estado. Somente 4% estava ali no primeiro e no segundo. E esses 96%, eles é que pagavam todos os impostos da França. Fora que somente podia ter cargo público quem era membro do primeiro e do segundo estado. Somente podia ter terras quem era membro do primeiro e do segundo estado. Fora que o primeiro e o segundo estado ainda tinha também um código jurídico específico. Então, eles eram extremamente privilegiados. Quando, gente, lá no século XVIII, acontece a Revolução Francesa, a Revolução Francesa, ela está questionando, inclusive, essa estrutura, essa organização social. Porque o burguês, ele já não aguenta mais pagar a quantidade de imposto que ele paga, sustentando toda essa nobreza e esse clero parasitário, né? E ele também, ele quer ter participação política, coisa que ele não conseguiu. Então, quando ele auxilia o rei a tomar poder na era moderna, ele vai conseguir dinheiro pra caramba. Ele vai lucrar pra caramba, mas ele não vai conseguir participação política. Então, lá no século XVIII, é uma tentativa, é novamente uma ruptura, né, que está sendo desenvolvida pela classe burguesa. Eu acho que eu falei isso na semana passada com vocês, que a classe burguesa é uma classe motora de transformações. É mais uma transformação advinda dessa classe burguesa que está ali tentando poder político. E consegue. A partir da era contemporânea, a classe dominante vai ser a classe burguesa. A nobreza, ela vai ser solapada por essa burguesia, tá certo? Então, essas são as características aí básicas do antigo regime. E agora, deixa eu ver que horas são. Temos tempo ainda. Agora a gente vai... Ah, tá, não é agora. Lembrei, não é agora. Aqui a gente tem o Luís XIV, né? O Luís XIV, que se dizia o Rei Sol. Ele vai governar ali no século XVII até o iniciozinho ali do século XVIII. Ele vai, gente, se declarar o Rei Sol, ele vai construir o Palácio de Versalhes. Tem um filme, que é um filme meio bobinho, mas eu gosto para falar sobre essa questão da corte francesa, né? Que é o Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela foi a rainha da França no momento em que a França começa a Revolução Francesa, lá em 1789. Ela era esposa do Luís XVI, tá bom? Cara, esse filme, ele mostra como que vivia a nobreza cortesã, a nobreza que vivia lá no Palácio de Versalhes, né? Essa nobreza era uma nobreza parasitária. Eles eram os funcionários públicos, eles recebiam salários, altos salários, para não fazer nada durante o dia, né? Para ficar pagiando ali os monarcas, o Luís XVI e a Maria Antonieta. Até, nem se vestir sozinha, a bichinha podia se vestir. Tudo era alguém. É muito interessante esse filme, porque, por exemplo, ela acordava e ela ia tirar a roupa para tomar banho. E aí uma mulher estava ali ajudando ela a tirar a roupa. Mas aí chegou a irmã, a cunhada dela. Como a cunhada dela é superior a essa outra fulana que estava tirando a roupa dela, a outra fulana tem que parar de tirar a roupa. E aí a cunhada que chegou naquele momento que vai ter que tirar. Então, assim, é bem interessante a gente ver as tradições, né, dessa sociedade, enfim, eu gosto bastante.
Fora que todo mundo ficava ali olhando tudo. É isso mesmo. A bichinha toda envergonhada. Mas, enfim, gente, o próprio Palácio de Versalhes, né? Cara, ali estava vivendo uma nobreza cortesã. Lembra que o rei, ele tem que tirar poder dos senhores feudais para conseguir concentrar poderes nas suas mãos? Pois é, só que ele não pode simplesmente, olha só, seu feudal, acabou, você agora, entendeu? Você não tem mais propriedade, você não tem mais servo, enfim, ele não pode simplesmente acabar com a festa do seu feudal, porque o senhor feudal é alguém da nobreza, né? E o rei, ele é alguém da nobreza também. Então, ele não pode prejudicar a sua própria classe social. Então, a gente percebe como que essa nobreza, ela vai usufruir de privilégios até mesmo dentro dessa corte, dentro desse palácio de Versalhes que vai ser construído pelo Luís XVI, pelo Luís XIV, desculpa. Tem uma série na Netflix, eu sei que vocês não estão no momento de assistir série, né? Vocês estão no momento de estudar, mas para quem gosta aí fica a dica, se chama Versalhes, tá? Gente, o Luís XIV tem tantas histórias sobre ele, tantas curiosidades, né? Tem história dizendo que ele só tomou 5 banhos na vida. Mas é porque naquela época eles acreditavam que a água ela transmitia doença. Então, as pessoas naquela época, elas só lavavam a mão num filetinho mesmo de água da torneira e lavavam o rosto assim e ponto, e acabou. E ele fedia muito, fedia muito. Tanto que ele próprio reconhecia o seu fedor, e aí tem notícias de que ele entrava na sala e ele começava a abrir as janelas, né, para dissipar um pouco do fedor. E assim, vou te contar um negócio, ele tinha um monte de amante, tá? Ele tinha um monte de amante dentro dessa corte ali palaciana. Como que ele conseguia tanto amante com aquele fedor, eu não sei. Aqui tem um texto. Aqui tem um textinho do Luís XVI, gente. Olha como. Pô, toda hora eu falo Luís XVI, né? Eu tô maluca. Do Luís XIV. Aqui, ó. É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano. É só de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. A plenitude dessa autoridade, que eles não exercem senão em meu nome, permanece sempre em mim. E o seu uso não pode ser voltado contra mim, e a mim unicamente que pertence o poder legislativo, sem dependência e sem partilha. A ordem pública inteira emana de mim. E os direitos e interesses da nação, de que se ousa fazer um corpo separado do monarca, estão necessariamente unidos com os meus e repousam unicamente nas minhas mãos. Eu acho que ele consegue exprimir bem nesse textinho o que é o absolutismo monárquico, né? O que é a concentração de poderes nas mãos desse monarca. Eu tenho certeza que vocês estão assim, caraca, que loucura, né? Imagina, Imagina o absolutismo monárquico hoje em dia. Eu espero que vocês sejam críticos ao absolutismo monárquico, né? Mas naquela época, gente, não era bem assim. Naquela época, hoje a gente aqui na era contemporânea, a gente olha para a era moderna já sabendo o final. Então a gente consegue criticar. Mas a galera lá na era moderna, ela olhava para o passado deles também. O passado deles foi aquela descentralização política da Idade Média. E aquela descentralização política da Idade Média não foi boa, deu merda, né? Tanto que gerou uma crise, morreram milhares aí no século XIV. Então, aquilo para eles, aquela descentralização política que era completamente abominável. Então, por isso que o absolutismo ele vigora e outra, ele vai ser justificado. A gente vai ter teóricos do absolutismo, intelectuais, justificando a necessidade do regime absolutista, tá certo? Então, hoje fica mais fácil para a gente, né, aprender com o passado. É isso que serve, para isso que serve a história também. A gente aprender com o passado e não fazer mais merda. Às vezes não funciona. Às vezes a gente insiste em fazer merda. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Gente, não é à toa que os melhores perfumes eles são franceses, né? Não é à toa. E eu li uma notícia esses dias
que a galera lá na França, devido ao isolamento social, tá tomando menos banho ainda. Porque não tá saindo pra rua, né? Qual é a necessidade de ficar tomando banho? Nenhuma. Vamos lá, vamos falar dos teóricos do absolutismo monárquico. A gente tem não é Jacques Bossuet que eu queria colocar aqui, não. É o Jean Bodin. Deixa eu... Jean Bodin. O Jean Bodin, ele vai ser um teórico do direito divino, pessoal. O que é isso, né? Teórico do direito divino. Ele vai dizer que o direito do rei é um direito divino. Ele está ali como um representante de Deus. E você questiona, gente, a vontade de Deus? Não questiona, porque se você questiona a vontade de Deus, você vai para o inferno, né? Então, vai ser uma forma também de conter os movimentos anti-absolutistas contra o rei. Você atribui uma questão religiosa a isso, lembrando que a galera era extremamente religiosa naquele momento. Professora, para você ver, o absolutismo é ruim e logo o comunismo é a chave. Ai, ai. Imagina essa pessoa, gente, nas Forças Armadas. Gostei. Ó, e a gente vai ter um outro teórico aí, que vai ser o Maquiavel. Maquiavel, ele vai ser um cientista político lá da Itália. Só que a Itália não existia como Itália. Lembra? Eu falei isso na semana passada, eu acho. A Itália, ela não se unificou. A Itália, ela continuou fragmentada. A Itália, gente, no norte era cidade-estado, Gênova, Veneza. No meio eram os estados papais. E embaixo era o reino de Nápoles e ali o reino da Sicília, do ladinho, uma ilha, né, no mar Mediterrâneo. Então, unificar aquele território, pô, difícil pra caramba, né? Não se unificou durante a Era Moderna. Só vai se unificar lá em 1870, já na Era Contemporânea. Inclusive, foi um dos motivos aí para a Primeira Guerra Mundial, mas isso é papo para outro dia. O Nicolau Maquiavel, ele era um cara que ele não, por incrível que pareça, gente, por mais contraditório que possa ser, ele não era alguém que era favorável à monarquia, ele era um republicano. Só que ele sonhava com a unificação da Itália. Ele dormia e acordava pensando na porcaria da unificação das cidades e estados italianos, né? Ele queria porque queria unificar aquele território, porque ele dizia que quanto mais integrado e unificado o território, mais forte ele era. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um manual para que o príncipe, para que os monarcas governem. E ele, gente, o Nicolau Maquiavel, ele vai ser o primeiro cara a separar a ética da política. O que é a ética, né? É a boa conduta. Ele vai ser o primeiro cara a separar a boa conduta da política. Ele vai falar que a frase épica do Maquiavel é: os fins justificam os meios. Então, qual que é o fim? É unificar a Itália. Os meios, se você vai mentir, se você vai matar, se você vai oprimir, se você... Não importa. Não importa. Os fins justificam os meios. Essa vai ser a tese dele. Então, se você precisar matar seus súditos, tudo bem. Se você precisar mentir, ele fala, né? Se você tiver que fazer um tratado, mas depois desrespeitar esse tratado, tudo bem também. Você tem que ver aí o que é interessante para se chegar ao final. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? Oi. E assim nasceu Hitler estar em todas as outras doenças do planeta. Tadinho do Maquiavel, gente. Que responsabilidade. Ele, inclusive, que virou aí adjetivo, né? Maquiavélico vem do nome do Maquiavel. Eu não acho que ele seja, assim, tão ruim. Não acho.
mas o Maquiavel ele é muito atual, né? Muito atual. E tem o Hobbes que vai ser um contractualista. O que é isso? O contractualista, ele funda o surgimento do Estado num contrato social. Um contrato social assinado por todos os membros dessa sociedade. É claro que não existe esse documento, é uma abstração, tá bom? Então, de acordo com Hobbes, ele vai escrever isso nesse livro, Leviatã. Olha aqui, o Leviatã, gente, ele é esse monarca grandão aqui, né? E dentro desse corpo desse monarca, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas existem pessoinhas dentro do monarca, tá bom? Exatamente, Ian. A frase do Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Inclusive, essa é a frase mais utilizada na redação do Enem, né? Todo mundo escreve essa frase na redação do Enem. O homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o homem, no seu estado de natureza, Leviatã é um monstro. Ele quer dizer que o homem, no seu estado de natureza, ele é um monstro. No seu estado de natureza, ele mata outros homens. Eu quero a maçã do Ian. E eu não vou pedir pela maçã do Ian. Eu simplesmente vou furar o olho do Ian pela maçã dele. Né? Por quê? Porque não existe uma legislação. Não existe alguém para mediar as relações sociais, de acordo com o Hobbes. Tranquilo? E aí ele diz que o rei absolutista, aquele rei que concentra poderes nas suas mãos, ele é necessário justamente para que o homem não seja mais o lobo do homem. Então ele vai fundamentar a necessidade de um Estado absolutista através dessa ideia que as pessoas, elas precisam abrir mão das suas liberdades individuais em favor de um Estado absoluto para que elas próprias sobrevivam, ok? Então, são 3 teóricos aí do absolutismo para a gente. O Baudin, teórico do direito divino, o Maquiavel, os fins justificam os meios, e o Hobbes, que fundamenta a necessidade do absolutismo por conta de que o homem, ele é o lobo do homem. Por que Hobbes criticava tanto a religião? Hobbes, gente, agora eu não lembro. Hobbes criticava a religião? Não vou lembrar. Ian, qual foi a outra pergunta que você me fez? Você lembra qual foi a outra pergunta que você me fez? Vou subir aqui para ver. Tá, a Igreja Católica ortodoxa na Era Moderna. Na Idade Média? Tá, na Idade Média e na Idade Moderna. Média/moderna. Pronto. Vou ver essa questão do Hobbes com a religião, tá bom, Ian? Também trago para você. Vamos falar, agora sim, né, que eu tinha falado anteriormente. Agora a gente vai falar, mas agora a gente vai falar mesmo, sobre os estudos de caso dos principais estados europeus que estavam se formando na época. O Estado português, o Estado espanhol, o francês e o inglês, tá bom? Que foram estados que vão se fundar ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna. O pioneiro, gente, aquele que vai centralizar o seu estado de uma forma, inclusive, precoce,
o que vai contribuir para o seu pioneirismo marítimo vai ser o estado de Portugal. E aí eu já vou falando dos dois juntos, né? Portugal e Espanha são estados ibéricos, são estados da Península Ibérica. E os dois, eles vão se formar a partir do mesmo processo, que é a Guerra de Reconquista, a partir do mesmo contexto, que é a Guerra de Reconquista. O que seria a Guerra de Reconquista, gente? Em 711, mais precisamente, ali no século VIII, os muçulmanos, eles começam a invadir a Península Ibérica e eles vão se instalar na Península Ibérica, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar da Jihad, da Guerra Santa, né? Dessa ideia de levar a palavra, o islamismo, para outros povos. Então, eles vão sair ali da Península Arábica, eles vão dominar o norte da África, vão atravessar o Mar Mediterrâneo e vão chegar até a Península Ibérica. Vão tentar, inclusive, passar para a França, mas não vão conseguir, tá bom? Eles não vão conseguir e vão se consolidar ali na Península Ibérica. Na Península Ibérica vai se formar no norte, aqui no norte, um reino cristão, que era um reduto cristão, chamado de Astúrias, enquanto que todo o resto vai ser domínio dos muçulmanos. Então, no norte, somente um reino cristão. Só que a partir ali do século XI, tem início as cruzadas lá em Jerusalém, lá no Oriente Médio, né? E as cruzadas foram expedições militares organizadas pela igreja e em que a igreja e os nobres, eles iam até o Oriente Médio para retirar Jerusalém do domínio muçulmano. Então, é uma saga contra o domínio muçulmano ali naquela região. Só que aqui mesmo na Europa existiam muçulmanos que controlavam a Península Ibérica. Então vai ter início um tipo de cruzadas dentro da Península Ibérica. Vai começar uma guerra de reconquista, em que o reino aqui do norte, o reino cristão das Astúrias, vai começar a confrontar os muçulmanos que viviam aqui no sul da Península Ibérica, tá certo? O nome disso é Guerra de Reconquista. E a partir desses confrontos com os muçulmanos, vão ser formados novos reinos, como o Reino de Leão, Reino de Castela, de Navarra, Aragão e o Condado da Catalunha. No caso aqui, o Reino de Leão, ele vai contar com o auxílio de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. E por ter contado com o auxílio desse nobre no confronto com muçulmanos na Península Ibérica, ele vai conceder um condado para esse nobre francês, para esse Henrique de Borgonha. Esse condado vai ser o Condado Portucalense, tá certo? Ou seja, gente, muito bem, tenho certeza que alguém teve essa conclusão, né? O Henrique de Borgonha recebeu uma terra do rei de Leão, ou seja, ele se tornou vassalo do rei de Leão, né? Só que o filho do Henrique de Borgonha, no ano 1139, ou seja, no século XII, ele vai declarar a independência do Condado Portucalense. E o Condado Portucalense vai virar Reino de Portugal. Os portugueses, eles vão continuar confrontando os muçulmanos no resto do território até o século XIII, quando eles vão expulsar do seu território aqui, gente, todos os muçulmanos e eles vão fixar as suas fronteiras. Isso no século XIII, muito precocemente, né? Enquanto os outros reinos no século XIII, você não sabia onde é que começava a França, onde é que terminava. Portugal não, Portugal já estava ali, bonitinha, definida. O que vai consolidar o Estado Nacional Moderno português vai ser a Revolução de Aves. A Revolução de Aves vai de 1383 a 1385. E essa revolução, ela vai se dar por quê? Porque o rei, ele vai morrer e ele não vai deixar, na verdade, ele vai deixar herdeiros. Ele tinha uma filha que era a Beatriz. Ele tinha uma filha, que era a Beatriz, só que essa filha dele era casada com o rei de Leão, tá bom? Então, a Beatriz casada com o rei de Leão. Ele não tinha um filho homem. E a mulher dele, a dona Leonor, ela vai governar Portugal por um tempo. Só que a dona Leonor, ela era favorável à anexação de Portugal pelo Reino de Leão.
assim como a nobreza. A nobreza, ela vai apoiar, a nobreza vai querer que Portugal seja anexado pelo Reino de Leão. Só que a burguesia não. A burguesia, ela vai querer que o irmão bastardo do rei, o Dom João, né, mestre da cavalaria de Aves, que ele se torne o rei. E a burguesia vai apoiar a elevação de Dom João e a dona Leonor, do outro lado, representante da nobreza, vai apoiar a anexação de Portugal pelo Reino de Leão. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? No final dessa guerra aí entre burguesia e nobreza, vai vencer a burguesia e em 1385 vai subir a dinastia de Aves, né, com Dom João I. Tranquilo? Deu para entender? Então a gente vai ter uma aliança ali entre a burguesia e entre o rei que vão empreender juntos a expansão marítima europeia, a expansão marítima portuguesa. E assim se formou o Reino de Portugal. O Reino de Espanha também está ligado a esse processo de reconquista do território ibérico pelos europeus, pelos cristãos, né? Os reinos ibéricos, pessoal, eles vão vir lá de Portugal, do Condado Portucalense, e no caso da Espanha, do Reino de Castela, Aragão e Navarra. O que vai acontecer? Olha aqui. Portugal se formou, né? Leão e Castela vão fazer parte do mesmo reino, na verdade Castela, que era soberana, e Aragão aqui em rosinha, e Navarra, um reino aqui no norte da Península Ibérica. Aqui embaixo, em amarelinho, era um território chamado Granada, que era um reduto muçulmano. Era o último reduto muçulmano a ser combatido. Granada. E aí, esses territórios aqui, gente, eles vão se unificar através de um casamento entre a Isabel de Castela e entre o Fernando de Aragão. Beleza? Eles vão se casar, vão incorporar o território de Navarra e depois eles juntos, eles vão se casar em 1469 e juntos eles vão unir forças para combater aquele reduto muçulmano ali no sul, Granada. E eles vão expulsar esses muçulmanos no ano de 1492, ok? Não é uma coincidência. 1492 é o ano que os espanhóis, entre muitas aspas, descobrem a América. Né? O Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano, ele vai navegar em nome dos reis espanhóis, que vão ser considerados reis católicos, já vou explicar por quê. Ele vai navegar em 1492. Por quê? Porque em 1492 já vai estar tudo certo, já vai estar tudo bonitinho lá na Espanha. O Estado já vai estar centralizado. A Espanha vai querer também empreender as grandes navegações. A Espanha não vai estar mais envolvida em conflitos, em guerra. Então, vai estar tudo em paz e ela vai começar a navegar. E aí, quando eles navegam, gente, isso daí é aula para outro dia, mas só para vocês saberem, né? Quando os espanhóis navegam, eles também querem chegar até o Oriente, até as especiarias. Pelo Mar Mediterrâneo não dava para fazer, porque já era feito pelos italianos. Contornando o continente africano também não dava para fazer, porque já era feito pelos portugueses. Então, os espanhóis eles precisavam achar um caminho alternativo. E aí, o Cristóvão Colombo, ele era um renascentista. E a gente já teve essa aula. Vocês lembram que o Renascimento ele prega o empirismo, a experimentação? Pois é. O Colombo, como um renascentista que ele vai supor que a Terra ela não era redonda, que ela não era plana, e ele vai supor que a Terra era redonda. E ele vai pensar, caramba, se a Terra é mesmo redonda, é só a gente navegar para o oeste e a gente vai dar a volta ao mundo e chegar ao leste. E aí, com esse propósito, ele navega para o oeste, só que no oeste ele encontra o continente americano. A Terra não é plana? Não, a Terra é plana. Por isso que se chama planeta. Fala. Nossa! Caraca! O Cristóvão Colombo, ele, para uma pessoa, o Cristóvão Colombo, para uma pessoa que nunca viu o fim do mundo, achar que ele simplesmente ia navegar e não ia ter nada no caminho foi foda.
Eu não ouvi, cortou, picotou. Tipo, o Cristóvão Colombo, ele nunca navegou até o fim do mundo. Ninguém nunca navegou. Ele achar que dá a volta. Tipo assim, dá a volta e não ter a possibilidade de ter nada no caminho entre ele e as Índias. Tipo assim, o mundo é Europa, África e Ásia, o mundo. Ah, mas, Basicamente. cara, dá um crédito, né? Porque não tinha noção naquela época. Ah, foi Não tinha bizonho. noção, não tinha noção da proporção do mundo, de como o mundo é grande pra caramba. Vamos aí dar um salve pro Colombo, né? Que ele já tinha feito uma conclusão, já tinha chegado a uma conclusão topíssima de que a Terra é redonda. Né? Então, eu acho que ele já merece aí um salve. Bom, vamos para o Estado Nacional francês, gente. A França, ela vai começar a sua centralização na dinastia dos Capetinhos, tá? Dos Capetos, que vai ser ali do século X até o século XIV. E como é que eles vão começar a centralizar? Através do aumento dos impostos, do fortalecimento do poder real. Eles vão organizar um exército, né, para a França. Não vai ser mais aquele exército feudal, 2 senhores feudais. Eles vão criar uma única moeda e colocar a careta dos monarcas lá nessa moeda. Isso para fortalecer o poder desse rei. Enfim, isso tudo, essas medidas de centralização, elas vão acontecer na França desde o século X. Só que a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, ela vai fortalecer esse Estado Nacional Moderno francês. Né? Gente, o ranço, ele une as pessoas. Acredita em mim. O ódio a um inimigo em comum une as pessoas. Então, lá na França, até aquele momento, o sentimento nacionalista ele era praticamente inexistente. Né? Você se entender quanto um francês era difícil devido a essa fragmentação territorial. Você se entendia como um morador de determinada localidade. E, gente, isso vale para o Brasil também, tá? No século XIX, o que vai ajudar a construir o sentimento nacionalista brasileiro vai ser a Guerra do Paraguai. A partir da Guerra do Paraguai, o hino do Brasil vai tocar em tudo que é esquina. Ou seja, o nosso ódio em comum aos paraguaios vai unir a população brasileira. Mesma coisa ali. A Guerra dos 100 Anos, entre a França e entre a Inglaterra, ela vai unir a população francesa. Né? A Joana d'Arc, por exemplo, que foi uma guerreira aí, francesa, ela vai ser presa pela Inglaterra e ela vai ser morta pelos ingleses. Cara, essa mulher, ela ajudou na luta contra os ingleses, ela matou um monte de inglês, ela inclusive foi... como é que fala? A Igreja Católica não é que santificou ela, não sei se é esse o nome, mas ela é Santa Joana d'Arc, lá na França, né? Para vocês terem uma ideia. Beata, obrigada. Beatificou, né? Porque ela foi uma combatente exímia contra os ingleses ali na França. Ela, gente, quando ela é morta pelos ingleses, quando ela é considerada herética e morta pelos ingleses, cara, a morte dela vai ser um estardalhaço lá na França, porque as pessoas adoravam a Joana d'Arc e isso vai ajudar a criar esse sentimento nacionalista. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela vai criar esse sentimento nacionalista francês, vai separar definitivamente os reinos de Inglaterra e de França. Por quê? Porque havia ali uma questão meio contraditória. Havia o reino da França? Havia o reino da França. Só que o rei da Inglaterra, ele era súdito do rei da França. Ele era vassalo do rei da França. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era rei da Inglaterra, ele tinha feudos lá na França. Gente, essa foi a dinastia dos Plantageneta. A dinastia dos Plantageneta, que foi uma dinastia inglesa, ela tinha, cara, 2/3 da França. 2/3 do território francês pertenciam feudos do rei da Inglaterra. E aí é isso que vai gerar a Guerra dos 100 Anos, né? Essa disputa territorial entre esses dois países. E no final das contas, quando a França ganha a guerra, ela consegue delimitar bonitinho o seu território e as suas fronteiras. Tá aqui a imagem que não me deixa mentir, né?
Aqui no final das contas, tudo em cor de abóbora, em laranja, é o território francês, em verdinho é o território inglês. Então, vai separar os reinos, vai criar sentimento nacionalista. A partir daquele momento, a gente vai ter um fortalecimento da autoridade real e a formação de um exército pago com um imposto que se chamava talha. Professora, Oi. a senhora pode voltar no último slide da Espanha rapidinho para tirar um print? Uhum. Obrigado, pode passar. Nada. E aqui para o caso, gente, da Inglaterra. A Inglaterra, tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. Em 1066, o Duque da Normandia, Normandia era uma região da França, ele vai conquistar a Inglaterra e ele vai se tornar rei da Inglaterra, ok? Num primeiro momento, esse rei ele vai conseguir se impor diante da nobreza feudal inglesa. Tanto que ele vai ser esperto o suficiente para fazer dele próprio o maior senhor feudal da Inglaterra. Se a gente for voltar para a Idade Média, para o caso da França, a gente tem o Reino da França, que era totalmente fragmentado em feudos, certo? O rei ele era apenas mais um senhor feudal. Haviam senhores feudais que tinham um domínio, que tinham um território maior do que o território do rei, para vocês terem uma ideia. Só que o Guilherme o Conquistador, ele vai ser esperto o suficiente para manter ele próprio como o maior senhor feudal, com o maior território. Tá certo? Então, ele vai conseguir submeter os seus vassalos lá na Inglaterra. Só que a partir do século XII, a gente vai ter a ascensão da dinastia dos Plantagenetas. Aqueles caras que eu falei para vocês, que eram reis da Inglaterra e que eram senhores feudais lá na França, que eram vassalos do rei da França. E aí existe uma situação contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que ele é rei, ele é vassalo. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele é vassalo. Então, ele, como rei, ele quer submeter os seus vassalos. Só que ele, como vassalo, ele não quer ser submetido pelo rei. Vocês concordam comigo? E aí, essa é uma posição contraditória da dinastia Plantageneta. E com isso, os Plantagenetas, eles vão ter que fazer algumas concessões para a nobreza inglesa, como a Magna Carta e como o parlamento, a criação do parlamento inglês. Então, ali, a partir do século XII, na Inglaterra, os monarcas eles vão ver o seu poder sendo um pouco limitado. A Magna Carta, gente, era um documento que limitava o poder do rei. Né? Era um documento que dizia que o rei ele não podia, por exemplo, prender qualquer pessoa, que ele não podia, por exemplo, retirar domínios, retirar feudos do nada, de ninguém, sem autorização dos seus súditos, né? Dizia, por exemplo, que ele não podia aumentar impostos sem a autorização dos súditos, então limitava, de certa forma, o poder do rei. E também criava um parlamento que, a partir do século XIV, vai ser dividido em Câmara dos Lordes, dos nobres e do clero, e Câmara dos Comuns, da burguesia. Né? Então, a gente vai ter um pouco da limitação do poder real, certo? Só que aí vem a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai ser uma guerra que não vai durar 100 anos, vai durar, na verdade, 117 anos, mas também não vão ser conflitos ininterruptos. Inclusive, vai ter um grande tempo, um grande período de armistício. Se eu não me engano, são 60 anos de armistício durante esses 117 anos, né? Mas, enfim, essa guerra, gente, vai ser uma guerra que vai ser perdida pela Inglaterra. A Inglaterra vai perder. E quando a Inglaterra perde essa guerra, ela vai entrar numa outra guerra, numa guerra civil, que a gente chama de Guerra das Duas Rosas, que vai ser uma disputa pelo poder entre duas casas nobres, que era a casa York e a Lancaster, tá bom? Então, os Yorks e os Lancasters, eles vão brigar pelo poder. E vai ser uma guerra que vai durar 30 anos. Não vai ser uma guerrinha, né? Um conflitozinho aqui, outro ali. Um porradeiro isolado. Não, cara, vai ser uma guerra profunda, em que as casas da nobreza inglesa, elas vão se envolver, cada uma de um lado.
E isso vai enfraquecer pra caramba a nobreza lá na Inglaterra. Quando chega no final, vai ascender ao poder, nenhuma das duas casas vai ascender ao poder a dinastia Tudor, a casa dos Tudor, né? Por quê, gente? Porque vai ser necessário, a própria nobreza inglesa, ela vai querer a ascensão dos Tudor e num regime centralizado, porque eles estão enfraquecidos. Então, eles veem a possibilidade de um regime centralizado de organizar essa bagunça que ficou tudo, de tão debilitada que estava a nobreza. Tá, fiquei meio confuso quanto ao motivo da Guerra dos 100 Anos. Poderia explicar de novo? Posso. Então, a Guerra dos 100 Anos é uma disputa territorial entre França e entre a Inglaterra, né? A França era um reino e a Inglaterra era outro reino. Só que o que acontecia? Os reis, a dinastia Plantageneta lá da Inglaterra, ela era ao mesmo tempo monarca lá da Inglaterra, mas era também, como é que eu vou dizer? Era também senhor feudal, era também vassalo lá na França. Então, a região da Normandia, da Aquitânia, territórios ali na França pertenciam de fato não ao rei francês, e sim ao inglês. Aí vai acontecer a morte de um rei francês, e o Eduardo III, que era rei lá da Inglaterra, vai dizer que quem tem que assumir o reino da França é ele. Esse vai ser, de fato, né, o motivo, o estopim da guerra, tá bom? Mas a questão entre a França e a Inglaterra é uma disputa territorial. Pensa aqui. Deixa eu ver aqui se eu coloco no Google para vocês verem. Se eu encontro. Domínios dos Plantagenetas. Na França. Tá aqui. Vocês estão vendo? Não coloquei para coisa. Aqui, gente, olha essa imagem. Tá aqui a França. A França seria esse território aqui verde e esse território aqui até o mar. Deu para entender? Isso aqui tudo é a França. Só que a França tinha uma parte da França, mas essa parte aqui colorida, gente, era feudo dos Plantagenetas. Então, o rei da Inglaterra, ele era rei da Inglaterra, mas ao mesmo tempo ele era vassalo do rei da França. Ele tinha domínios na França, tá certo? Então, foi o que eu falei para vocês. Não se sabia muito bem onde é que começava, onde que terminava a França, por conta da intromissão dos ingleses ali naquele território, tá certo? Esse vai ser o motivo da Guerra dos 100 Anos, uma disputa territorial entre França e entre a Inglaterra. Voltando aqui para o slide. Então, gente, nada. Então, no final das contas, depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra se aprofunda numa crise, numa disputa pelo poder entre duas casas. Uma representando a Rosa Vermelha, dos Lancaster, e a Rosa Branca, dos York, né? E os dois vão disputar o poder ali na Inglaterra, numa guerra civil que vai envolver as casas, todas as casas nobres da Inglaterra, e vai debilitá-las, vai enfraquecê-las, ao ponto de que essas casas nobres, eles vão querer que o rei assuma um poder centralizado. Eles vão apoiar a centralização monárquica do rei. Quem vai subir ao poder vai ser um Henrique VII, que vai ser pai daquele Henrique VIII que a gente viu na semana passada, que foi aquele cara que rompeu com a Igreja Católica. E a gente viu que ele rompeu com a Igreja Católica para fortalecer o seu absolutismo, né? Eles concorriam. O poder da igreja concorria com o poder do Estado, com o poder do monarca. Então, o que o monarca fez? Ele vai criar uma justificativa que vai ser aplaudida pelos seus súditos, a questão da separação, né? Entre ele e a sua esposa, a questão do herdeiro, lembra? De não ter filho menino e tal, tudo mais. Enfim, ele vai criar essa justificativa para romper com a Igreja Católica e pegar os bens da Igreja Católica e pegar as terras da Igreja Católica e simplesmente jogar a Igreja Católica, que era extremamente poderosa na época,
para fora da Inglaterra. E aí, olha como é que ele fortalece o seu poder, porque ao mesmo tempo ele se torna chefe do Estado e chefe da Igreja. Se isso não é centralizar o poder, eu não sei o que é centralizar o poder, né? E a filha dele, ela ainda vai fazer mais. A filha dele, a Elizabeth I, ela vai ser mais absolutista ainda. E não só isso, o governo dela vai ser ótimo também para a prosperidade econômica do reino. Então, ela vai desenvolver economicamente o reino, tá certo? Gente, Mestre, temos alguma dúvida? Mestre, ambas as casas entraram em um acordo sobre essa questão de eleger a dinastia de Tudor? Então, quem estava no poder eram os Lancasters e eles vão ser depostos pelos Tudor, tá? A gente vai ter, durante esses 30 anos de guerra civil, a gente vai ter ora os Lancasters, ora os York no poder. E aí, no final, os Lancasters estão no poder e eles vão ser depostos pelos York, pelos Tudor. Diga. Então, esse negócio aí do tudo, eles esperaram as duas casas enfraquecerem para quando estivessem fracas tomar o poder, é isso? Ele basicamente. Exatamente. Inteligente. Exatamente. Gente, olha só, tem exercícios para fazer daquela lista. A gente não vai ter tempo de fazer hoje. Falei pra caramba, né? Fiquei 1h30 falando. Na semana que vem a gente faz, tá bom? A gente escolhe algumas questõezinhas aí. Vocês podem fazer, gente. Faz em casa, né? Vocês estão em casa mesmo? Então, façam as questões e aí a gente parte só para as que vocês tiverem dúvida na semana que vem. Pode ser? Pode sim. Positivo. Show de bola. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Até a próxima.